Essa aula está sendo gravada como material de revisão para os alunos de animação avançada de personagens do curso de Jogos Digitais da PUC Minas. Se você estiver vendo essa aula por acaso no YouTube, tem chance dela não fazer muito sentido para você, porque ela está sendo gravada como material de revisão, ou seja, os alunos viram essa aula ao vivo e eu estou gravando os pontos principais para que eles possam replicar a atividade. Mas eu sempre ponho meus vídeos aqui no YouTube, caso seja útil para alguém. O tópico de hoje aqui é bem simples, né? Eu demoro porque eu falo muito, mas o tópico é simples. Eu tenho esse personagem rigado, né? Vamos colocar aqui no modo pose. E ele tem esse bone aqui de maxilar. E o que eu quero fazer, eu quero pegar um áudio que eu baixei. What? No, no, that can't happen. Eu peguei esse áudio aqui. Esse áudio é do Open Game Art, do Nocturnal Vanguard, né? O nome do arquivo é what? No, no, that can't happen. Eu quero usar esse áudio para influenciar o movimento do bone do meu maxilar. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o áudio que vai fazer o movimento, esse movimento aqui. Tá? E aí, para fazer o áudio influenciar esse movimento, a primeira coisa que eu vou fazer é ajeitar meu boneco aqui. Né? Eu vou tirar esse keying aqui que eu estava usando para outra aula, que é o do B-Bone Shape. Vou deixar ele sem keying nenhum, né? Não quero nenhum keying set aqui. Né? Isso fica na timeline. Vou dividir aqui a minha tela para eu ter acesso ao Dopsheet, para mostrar que não tem nenhuma animação no personagem, né? O que eu tenho aqui são as minhas anotações, né? Então vou apagar aqui minhas anotações. Então não tem nenhuma animação no personagem. É, Também não estou usando nenhum action aqui. Tá? Quero só, né, mostrar que, né, o personagem tá neutro, né? Então se eu der play nada vai acontecer. Próxima etapa, eu quero ajustar o bone do rosto. Então eu já limpei aqui meu key setting. Quero ajustar o bone do rosto. Então eu vim aqui em bone. E onde está Quaternium, eu vou trocar para Euler. Não importa muito para mim a ordem do Euler. O que acontece é que eu quero usar só o X do meu bone, né? Então na hora de rotacionar aqui, eu quero usar só o X para mover. É onde eu vou gravar, na verdade, meu áudio, né? Então, tem o boneco aqui, né, com a rotação em Euler no bone. Lembrando isso, eu estou alterando no bone, tá? Não é no objeto, é no bone. Que o menu é idêntico, né? Olha, transforme, né? Então, fique atento se você está no menu de bone mesmo, né? E o action que eu vou fazer, eu vou fazer um action novo, porque as curvas desse áudio eu posso aproveitar isso em outras sequências de ação. Mas eu preciso da curva criada numa ação limpa, né? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar aqui um keyframe, né? Então, eu vou vir aqui em Animation e eu vou pedir um insert keyframe com key setting. Eu estou fazendo isso mais por questões de aula mesmo, porque fica visível qual conteúdo que eu estou adicionando, tá? Então, eu quero inserir rotação. Ele vai inserir para mim rotação dos três eixos aqui, mas eu só quero o eixo X, então eu não quero esses dois canais aqui de rotação. O que eu quero é um keyframe de rotação no X. Só isso que eu preciso por enquanto. E aí, nada está acontecendo ainda. Então vamos trazer o áudio para cá como forma de animação. Eu não vou trazer ainda o áudio, né? Eu vou trazer só a minha onda de som no formato de animação. Então eu vou trocar aqui do Dopsheet para o Graph Editor, que é o editor de curvas. Né? Aqui no Graph Editor eu vou ter uma opção de canal, então se eu selecionar aqui o Bone, vai aparecer os canais de animação que eu tenho. Então eu estou aqui no meu canal X Euler Rotation. E no Channel eu vou ter uma opção chamada Sound to Samples. O Sound to Samples ele vai traduzir a curva de som do meu áudio numa curva de animação. Então vou vir aqui Sound to Samples. Vou lá na minha pasta de downloads. Vou pegar esse áudio, Sound to Samples.
E aí ele criou uma onda de som aqui para mim. Essa onda de som vai ser muito agressiva. Muito agressiva, tá vendo? Ela tá abrindo muito forte. Eu vou querer provavelmente editar isso. Mas, para eu ver que está sincronizado mesmo, vamos adicionar o áudio na cena. Eu vou precisar fazer isso no editor de vídeo do Blender, né, no Video Sequencer, né, Video Sequencer, não sei pronunciar como sempre. Então, vou vir aqui no Video Sequencer, se é um editor de vídeo, vou adicionar o som. Então, aqui no meu som Downloads, eu vou pegar o áudio e vou adicionar ele aqui. Então, meu som está aqui. What? No, that can't happen. Então agora a boca mexe junto com o áudio, porque as duas informações, o som e a curva, começam no mesmo frame, né? Se eu colocar isso aqui em outro lugar, vai mover fora de sincronia. What? No, that can't happen. Então, importante que tanto a curva de animação quanto o meu áudio comecem no mesmo frame. Então, vou voltar aqui para minha editor de curvas. Então, What? No, that can't happen. e agora eu vou tratar essa curva para que ela fique mais suave, né? Para fazer isso, eu vou usar os modificadores. Lembrando, essa é uma aula para alunos do curso de animação avançada. Tudo que está sendo dito aqui eles já viram no decorrer de semestres e semestres de aula. Então, se você está comendo mosca e não sabe o que é um modificador, eu tenho aulas, né, mais antigas que explicam o que é, mas eu vou colocar aqui, ó, dentro da própria área do Graph Editor, tem essa barra lateral e aqui tem os modificadores. Dentro dos modificadores, eu tenho uma série de modificadores. O que eu quero usar é o limites. O limite, ele vai afetar, né, a intensidade da curva. Eu vou colocar o limite de y, né, porque é nessa direção aqui vertical que eu estou afetando, né? Eu não quero mudar o eixo x, eu quero mudar o eixo y. E aqui, ó, eu zerei a minha curva. Ela não está mais fazendo nada. What? No, that can't happen. Eu não quero alterar esses valores, na verdade. O que eu quero afetar é a influência desses valores. Então, eu vou clicar aqui e eu vou reduzir a influência desse valor. E aqui eu vou ter um controle da intensidade da curva. What? No, that can't happen. E aí, ó. Eu acho que eu posso até ser um pouco mais gentil aqui, colocar de repente 0.6. What? No, that can't happen. E aí, não está uma sincronia labial, né? Mas já ajuda a criar uma animação de áudio combinado com animação. What? No, that can't happen. Ele está terminando aqui um pouco aberto, né? Mas aí, isso é um problema para depois, né? Essa curva, ela está isolada, né? Para eu poder aplicar ela em outros objetos, eu preciso converter isso para keyframe. Então, eu vou criar aqui uma versão dessa animação que vai ser os keyframes de boca, né? Então, eu vou vir aqui no meu Action Editor, né? Então, isso aqui eu já vou considerar pronto. What? No, that can't happen. Antes de eu ir, só lembrar que na minha aula eu também cobri o Stepped Interpolation, que é uma forma de fazer com que pareça um pouco mais desenho animado, se você estiver fazendo algo estilizado. What? No, that can't happen. Essa é uma forma de você controlar quantos realmente keyframes vão ter na coisa, né? Então, o Stepped também foi utilizado na aula, mas aqui eu acho que não é necessário. E eu vou colocar aqui, de novo, o meu Dopsheets. Vamos batizar isso aqui no original. Então, essa é minha ação original. E o que eu vou fazer com ela? Eu vou dar bake para ter uma versão com keyframe disso aqui, né? Então, eu vou dar um bake das animações. Eu sei que o bake vai estar em algum lugar por aqui, nesse menu. Aqui, ó, Bake Action. No caso do meu Bake Action, eu quero pegar o tempo do meu áudio. Eu não vi o tempo do meu áudio, então é bom eu descobrir qual que é o tempo do meu áudio antes de eu fazer o bake. Então, vamos lá no
meu Graph Editor. Ele está indo até o frame 54, né? Então vamos colocar 60 frames, né? E vamos voltar lá para o Double Sheets. Então, Pose, Animation, Bake Action. E o que eu quero aqui? Eu quero apenas o osso selecionado, né? Eu quero o start e o fim, né? O start e o end está já definido aqui. O número de keyframes, ele vai fazer um keyframe para cada frame meu, né? Então ele vai criar uma pose para cada frame da minha animação. Se você quiser algo mais suave, talvez valha a pena colocar um a cada 2 frames, né? Então aí você pode mexer na interpolação, fazer algo assim. Eu acho que eu não preciso me mover nenhum dos outros tópicos aqui não. Então eu não quero keyframe visual, eu não quero limpar constraint, eu não quero limpar parentesco, eu não quero sobrescrever a minha ação atual, eu quero criar uma ação nova. Eu não quero tirar os keyframes redundantes, poderia. Quero dar bake de pose. E eu estou usando só o canal de rotação, não estou usando os outros canais, então eu não preciso dar bake do resto. Então esse é o ajuste que eu vou usar aqui. Então vou clicar em OK. E aí ele cria um action novo, que é o no. Eu vou chamar de no bake. Essa é a ação que está ativa agora. What? No, that can't happen. Então essa é a ação que eu estou usando agora, né? Então, ele gravou nos 3 eixos aqui, né? Se eu desligar aqui, What? ele vai parar de No, that. mexer. Isso aqui são keyframes de animação, né? Então isso aqui eu já posso, por exemplo, copiar e colar num outro action. Vou testar aqui. Então vou copiar esse keyframe aqui. Vamos pegar esse angry aqui. Eu tenho o meu jaw aqui. Deixa eu ver. Vamos pedir para ele limitar só pelo selecionado aqui. Aqui, ó, eu tenho o jaw. E aqui, ó, qual que é o problema? Eu já tenho aqui, ó, 4 canais de rotação Quaternion, que é uma configuração antiga. Então esses canais aqui eles vão interferir na minha animação se eu colar o a minha curva agora, né? Então eu quero apagar esses 4 canais. Quero inserir aqui a rotação atual, né? Então vamos apertar aqui K, Rotation. Então agora ele tem os keyframes de rotação de X, Y e Z, né? E aqui eu posso colar a minha animação de fala. Se eu der play aqui. What? No, that can't happen. What? No, that can't happen. E aí o personagem está falando. Isso é só um começo do trabalho de lip sync, né? Só a parte inicial do processo. Isso é só para facilitar que os alunos encontrem, né, o timing certo e a intensidade certa da sílaba, sem ter que ficar testando demais. Então aqui a gente já sabe mais ou menos a abertura de boca, ele só tem que ajustar agora a pose de boca, né? Mas isso é um outro momento da aula que, né, a gente vai ter posteriormente, né? Nessa etapa é só isso aqui mesmo, é só tentar encaixar o áudio da fala que eles estão produzindo, né, no boneco que eles estão trabalhando, né? Para quem está vendo isso por acaso, eu espero que ajude, espero que seja uma ferramenta útil, né, e que salve a vida de alguém, talvez. Né, essa ferramenta já salvou a minha em alguns trabalhos, né? Espero que ajude alguém também.